Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando o título do Palmeiras. Quem poderia imaginar que o Palmeiras seria campeão em cima do Novo Horizontino? Acho que todo mundo sabia, mas meio que torcia para a zebra realmente acontecer e quem sabe o Novo Horizontino engatar um time totalmente diferente do que era. Mas o habitual, ou mesmo o esperado, era que realmente o Palmeiras fosse campeão. Para aqueles que vinham aqui encher o meu saco dizendo: você está menosprezando o Novo Horizontino. Você está menosprezando o time que fez a melhor campanha no Paulistão. Tá aí o seu time que fez a melhor campanha do Paulistão. Perdeu os 2 jogos da final. Uma final, não diria melancólica, mas foi uma final ruim. Confesso que seria muito mais divertido se fosse um dos 4 grandes, mas, assim, o Novo Horizontino, com todos os méritos, conseguiu eliminar tanto o Santos como o Corinthians. Então não há do que se falar em quesito de buscar outros desafios ou outros confrontos, mas seria mais divertido se fosse outro grande paulista disputando essa final. Daria pelo menos muito mais emoção. Tanto que os palmeirenses estão comemorando o título, mas não estão comemorando com aquele gosto que foi o ano passado o Corinthians comemorando em cima do Palmeiras. Tem aquele gostinho a mais de vitória e nesse caso não aconteceu. Mas o VSR fez um vídeo bem interessante logo no estádio, já que possivelmente ele fez a transmissão do jogo e assim que terminou a transmissão, ele já partiu e fez o seu vídeo de review sobre a final e eu peguei logo uma pequena partinha para trazer aqui para vocês. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre, obviamente, a briga generalizada que foi divulgada nas redes sociais entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu gostaria muito de reagir a essa briga já hoje, mas como eu percebi que alguns outros ângulos estão saindo na internet dessa briga, eu vou esperar mais um pouquinho, possivelmente o vídeo de amanhã, e vou reagir para realmente dar risada aqui com vocês, porque o pau torou, os caras saíram da mão. E realmente foi muito engraçado ver tanto o Hulk como o Cássio tentando arranjar algum jeito de, sei lá, batendo em outra pessoa. Isso aí eu confesso que eu dei muita risada. Mas vamos ao vídeo sobre o Palmeiras. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Foi um Palmeiras claramente que mereceu demais esse título. E não jogou, acho, tudo que poderia. Perdeu 2 jogos contra o Botafogo e aqui, tomando um 4-0 para o Novo Horizontino. O jogo contra o Botafogo, um time praticamente todo reserva. Aqui, contra o Novo Horizontino, 5 reservas. Então, no mais, foi engrenando aos poucos, foi dosando energia, foi conciliando o Paulistão com o Campeonato Brasileiro, que também que o Palmeiras está liderando. Então, o Palmeiras não forçou, o Palmeiras não esticou a corda no campeonato e mesmo assim foi campeão merecido. Palmeiras, São Paulo se reconstruindo, até começou muito mal, depois terminou bem um campeonato e foi eliminado pelo próprio Palmeiras na semifinal. O Santos, campeonato de reconstrução, o Corinthians não conseguiu subir o nível no momento de definição e o Palmeiras, dosando energia, conseguiu ser campeão paulista. E aí a gente tem que falar do Abel Ferreira. Bom, antes que o VSR comente um pouco sobre o Abel Ferreira, eu tenho que dizer que esse tipo de discurso que o VSR fala sobre o Palmeiras não atingir o seu máximo potencial, ou mesmo o próprio Palmeiras não esticou a corda, eu acredito sim que o Palmeiras tenha talvez um potencial maior, dado as peças que tem dentro do elenco. Ou seja, cara, tem muito jogador bom ali, principalmente de nome, Marlon, Andrés Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, assim, tipo John Arias, que acabou de chegar. Então você vai conseguindo elencar bons jogadores, principalmente de nome. Só que, na minha opinião, pelo menos, eu acredito que o Abel Ferreira não seja o técnico que consiga extrair o 100% desses jogadores. Não sei porquê, mas algo me diz que realmente, se o Palmeiras quiser atingir realmente o seu 100% do elenco, jogar o máximo de capacidade de todos os jogadores, não vai ser com o Abel Ferreira que isso vai acontecer. E aí vai do torcedor palmeirense, ele quer realmente passar o perrengue que foi o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, porque tudo o que aconteceu nesse Campeonato Paulista vai ser um reflexo para as outras competições. Aí você pode pensar pelo lado positivo. Foi campeão? Sim, foi campeão. Muito por méritos do Palmeiras ou demérito dos adversários?
E aí que eu tenho que logo dizer isso, que dependendo do confronto que o Palmeiras tivesse na semifinal ou quartas de final, talvez o Palmeiras nem estivesse nessa final. Não tô dizendo que o Palmeiras é tão ruim, é só que eu acredito mesmo que o Abel Ferreira, o seu tempo no Palmeiras pelo menos já chegou ao fim, e talvez os torcedores não tenham percebido isso ainda. Dois detalhes, né? Falar do Gustavo Gomes também, maior campeão, maior vitorioso da história do Palmeiras, com 13 títulos. Esse título paulista que foi levantado pelo Gustavo Gomes fez dele o maior campeão da história do Palmeiras, com 13 taças, e esse título aqui fez o Abel ser o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É óbvio que, se falando em Gustavo Gomes e Abel Ferreira, com certeza você vai pensar que são ídolos do clube. O Abel Ferreira se torna talvez o maior técnico do Palmeiras, acho que até ultrapassando, se eu não me engano, o Felipão, por mais que muitos vão dizer que o Felipão foi melhor, ou o próprio talvez Luxemburgo, se eu não me engano, fez uma boa história também no Palmeiras, mas eu acho que em quesito de vencer conquistas, Abel Ferreira é com certeza um maior vencedor e também um ídolo da maioria dos torcedores. Eu tenho certeza que até aqueles que odeiam Abel Ferreira, não odeio tanto ele assim ao ponto de tirar essa alcunha dele de ídolo. Porque justamente o que está acontecendo no Palmeiras, talvez, e por mais que o título possa mascarar isso, é que o tempo do treinador no clube, na minha opinião, já passou, e não diria muito tempo, mas o Abel Ferreira talvez tenha esse ano a oportunidade de sair com o pé direito do clube, sair por cima, vencendo títulos e buscando, obviamente, um último ano no Palmeiras muito bom. Se falando agora em Gustavo Gomes, é com certeza um dos também que possa ser colocado no hall de ídolos do clube, porque justamente é aquele tipo de jogador que veste a camisa, por mais que muitas vezes acaba fazendo algumas cagadas, e sim, o Gustavo Gomes é protagonista nisso, mas não há de se negar que realmente o jogador veste e muito bem a camisa do Palmeiras e não tem decepcionado o seu torcedor em quesito de honrar o manto. Agora, as tomadas de decisões do Gustavo Gomes também são aquelas mais duvidosas possíveis. E é aquela situação que normalmente os clubes não sabem tratar muito bem os seus ídolos, de qual é o momento de se desfazer deles, qual é o momento correto de você realmente falar, beleza, acho que já deu. Então, principalmente o Palmeiras, eu acredito que ele não sabe lidar muito bem com isso. E a gente tem que falar do Abel, porque no ano passado falei aqui, e isso não tem nenhum problema, o próprio Abel, ao microfone do Rodrigo Fragoso, a quem o Abel elogiou demais, ele disse: eu posso e devo e mereço ser criticado em vários momentos. Então, no ano passado, eu fiz críticas ao Abel, sem dúvida alguma, mas quando fui perguntado sobre continuidade do Abel, eu pensei duas perguntas. O Abel tem condição de começar tudo de novo? O Abel tem condição de fazer o Palmeiras evoluir de novo, melhorar, continuar sendo competitivo, mas dar os passos à frente? Minha resposta foi sim, acredito que o Abel tem essa condição. E a outra, eu vejo um técnico com capacidade de fazer como técnico do Palmeiras melhor do que o Abel faz? E lógico que eu estou falando de técnicos viáveis, né? Então você está dizendo que é melhor o Palmeiras, se tivesse chance de trazer o Klopp, não era para trazer? Não é isso que eu estou falando. Estou falando técnicos viáveis. Eu vejo um técnico com capacidade de ser melhor que o Palmeiras? Não via. Então, as respostas para essas duas perguntas foram sim, eu acho que o Abel ainda tem condição de fazer o Palmeiras crescer e melhorar de novo? Sim. Eu vejo um outro técnico com capacidade de ser melhor para o Palmeiras? A minha resposta, não. Então, a partir disso, eu defendi e defendo que o Abel deveria continuar. E agora você já vê um Palmeiras começando um trabalho de melhorar, um Palmeiras começando um trabalho de começar tudo de novo, ganhando o Campeonato Paulista, reconquistando o título de campeão paulista perdido para o maior rival no ano passado, e agora com muita coisa pela frente. Cara, é muito doido que eu não consigo ter, talvez, essa visão tão bem detalhada que o VSR tem, porque justamente nessa mesma situação em que o Abel Ferreira disse que sim, o trabalho dele pode ser muito bem questionado, eu também lembro que quando foi questionado o ano passado, o Abel Ferreira meio que, não sei se ele disse da boca pra fora ou ele deu a entender
que o torcedor palmeirense não sabia torcer. Então, é um treinador que não sabe corresponder muito bem às críticas. É um treinador que deixa talvez o seu ego passar por cima do que deveria ser mais importante, que é a instituição que ele está no momento trabalhando. Então, assim, não podemos esquecer todas essas situações. Em comentando sobre o próprio time do Palmeiras, por mais que o time do Palmeiras tenha, obviamente, um elenco muito forte, eu não vejo um elenco imbatível. Já disse aqui nesse vídeo para vocês que confesso que se fosse outro time numa semifinal ou quartas de final com o Palmeiras, eu vou dizer nomes aqui mesmo, se o Palmeiras joga contra o Corinthians na semifinal, eu não acho que o Palmeiras iria vencer. Porque justamente tem outros fatores que entram nessa equação ou consideração. Então, não vou dizer que o Palmeiras deu sorte, porque assim, o chaveamento que foi feito na fase mata-mata é justamente mérito do Palmeiras por ter chegado onde chegou, mas lembremos que não foi um campeonato paulista tão bem feito assim pelo Palmeiras, do jeito que transparece o que o VSR tá falando, que o Palmeiras teve o melhor campeonato paulista, coisa parecida, e se a gente for voltar aos jogos do Palmeiras, o Palmeiras venceu muitos jogos com diferença de 1 gol, 1-0, 2-0, 2-0 acho que nem chegou tanto, mas coisa de 1-0, 2-1. Então, talvez esse tipo de situação, ou trabalho, ou o próprio título do Campeonato Paulista possa mascarar um grande defeito que é o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, mas que eu vejo sim com um final de ciclo. Falando também sobre essa situação em que o VSR disse que não tem talvez outro técnico que possa trabalhar, um técnico viável, obviamente, trabalhar no Palmeiras. Talvez na época o Felipe Luiz ainda não tinha sido demitido. Então hoje eu acho que se a Leila Pereira fosse realmente... É que ela não vai fazer isso, ousada, de demitir o Abel Ferreira, entendendo que o ciclo dele terminou no Palmeiras. Obviamente que ele sairia por cima, uma parcela da torcida iria ficar grilhada com ela, mas contratando o Felipe Luiz seria talvez um pensamento a muito longo prazo, porque o Felipe Luiz é um técnico que você possa contar com ele por pelo menos mais de 2 anos. Mas, como tudo isso não vai acontecer e o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras, esse ano vai ser mais um ano em que o Palmeiras vai brigar, obviamente, por todos os títulos que tem, Libertadores, Brasileirão e coisa parecida, mas vai ficar com aquela sensação de a qualquer momento o Palmeiras pode perder, assim como foi no ano passado. Palmeiras já tá no Brasileiro, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, daqui a pouco começa a Libertadores, e o Palmeiras, como sempre vencendo, vai brigar por esses títulos. O Palmeiras vai buscar esses títulos. Então essa foi um pequeno corte do vídeo do VSR, comentando um pouco sobre esse título do Palmeiras. Confesso que o vídeo é bem mais longo, o VSR detalha muito mais a sua opinião nele, então eu só quis trazer um pequeno pedaço para justamente conseguir comentar em cima apenas disso, obviamente não tacando nenhum tipo de hate no VSR, porque não faz o menor sentido. É um cara que trabalha muito bem, é um cara que faz um excelente trabalho, não à toa eu reajo aos vídeos dele, porque realmente é um cara muito foda. E sobre o Palmeiras, acho que basicamente é dar os parabéns ao clube paulista, ao Palmeiras, por ter realmente conseguido conquistar esse título. Não teve um grande desafio, pois o Novo Horizontino pipocou na reta final, fez tudo bem, classificou em primeiro, fez a melhor campanha do Campeonato Paulista para chegar na final e pipocar em cima do Palmeiras. Então, igual eu já disse, se fosse obviamente outro clube grande paulista, talvez tivesse sido uma final bem mais emocionante e teria pro próprio palmeirense um gostinho diferente. Imagina o Palmeiras vencendo o Corinthians numa final, dando o troco da final do ano passado, seria realmente memorável, e o torcedor palmeirense poderia celebrar essa conquista muito mais do que vai acontecer, porque celebrou ontem, hoje já tem que se preocupar com Libertadores, Brasileirão e coisa parecida, então as coisas realmente passam e passam muito rápido. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!